A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Manuel Batista, este é o canal Falando para Transformar Vidas, e nós vamos falar hoje sobre consciência, isso mesmo, segundo atributo do Espírito, ok? Esse atributo, com certeza, você já está familiarizado, com certeza este é dos 3 atributos do Espírito, intuição, consciência e comunhão. Este é o que nós estamos melhor familiarizados. Esse é o que nós temos uma compreensão um pouco maior com relação aos outros 2. Até porque você já deve ter se pego pensando que hoje eu vou dormir a minha cabeça no travesseiro com a minha consciência limpa, com a minha consciência tranquila, ok? Já ouviu alguém dizer sobre o peso da consciência por ter feito algo que lá na frente ele julgou que não deveria ter feito? Enfim, então esse atributo ao qual nós chamamos de consciência é o nosso objeto de estudo no dia de hoje. Então eu te convido a estar comigo nesse vídeo até o final, onde nós vamos estar sim desvendando os mistérios da Bíblia. Ok, pessoal? Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre amadurecimento espiritual. Nós já falamos no vídeo passado sobre a intuição, o primeiro, dos 3, o primeiro atributo ao qual nós identificamos como atributo da alma, e aprendemos que a intuição é o elemento que nos permite conhecer de maneira prévia as verdades acerca da existência de Deus, ok? Tudo o que nós, da parte de Deus, devemos saber, Ele nos revelou, ou seja, Ele imprimiu no nosso espírito estas verdades, de maneira que o espírito está pronto, ok? Então, nós vamos trabalhar agora em cima da consciência e entender a ligação da nossa consciência com o nosso espírito. Pois bem, nós vamos observar aqui 2 versículos bíblicos. O primeiro versículo está em Romanos, capítulo 9, e o verso 1, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja, palavra ou fala do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ok? Agora nós vamos para uma palavra do evangelista Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 16, onde ele diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, ok? Quando nós comparamos esses 2 textos, que aparentemente dá a entender que ele está falando, em um ele está falando do espírito e do outro ele está falando da consciência,
Na verdade, ele está falando dos dois atributos inerentes do Espírito. Ele está falando da consciência e ele está falando da intuição, ou ele está falando da consciência no sentido dela ser um atributo do Espírito. Então, tanto faz ele falar espírito, intuição ou consciência, ou lá na frente comunhão, quando você ouvir essas três palavras, é referência do Espírito, ao Espírito. É o Espírito sendo representado ou pela intuição, ou pela consciência, ou pela comunhão, ok? Fica claro isso para um entendimento do propósito do nosso estudo, o amadurecimento espiritual. Lembrando que nós estamos estudando o homem em uma perspectiva tricotômica. O homem espírito, o homem alma e o homem corpo. Ok, pessoal? Dito estas coisas, então, vamos para o nosso artigo didático para que nós possamos colocar as nossas ideias em uma sequência que fique fácil de nós compreendermos. Então, vamos lá. Quando comparamos os dois textos acima, nós vemos que a consciência está localizada no espírito humano. Está localizada no espírito humano. E são características exclusivas da consciência o testificar, o confirmar, o recusar, o acusar, ok? Resumindo, a consciência é a parte do nosso espírito responsável por nosso senso de julgamento. Nós julgamos pela consciência, não julgamos pela mente, não julgamos pelo entendimento, não julgamos pela compreensão, julgamos pela consciência. Pois bem, Paulo diz que seu espírito, ou seja, Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa como sendo pecaminosa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 3. Julgar significa condenar ou justificar, ok? São as ações da consciência. Então, a consciência só tem dois caminhos: o condenar ou o justificar, através daquilo que lhe é próprio, que é o julgamento. A consciência é o que julga, e quando julga, ela condena ou ela justifica, ok? E aí nós vamos linkar com a lição passada, e aí nós vamos entender como que o Espírito então age de forma intuitiva. Vou explicar isso mais adiante. Muito frequentemente, a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Julgamento da consciência não é segundo o conhecimento da mente, mas segundo a direção do próprio Espírito Santo. Ou seja, eu não julgo com a minha mente. Por quê? Porque a minha mente não tem a capacidade para julgar. A capacidade do julgamento está na minha consciência. E nós vamos entender aqui quando nós passarmos a observar a árvore da vida lá no Éden, quando Deus estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na Bíblia, há dois caminhos: o da árvore da vida e o da árvore do conhecimento do bem e do mal.
A palavra de Deus, ela não nos exorta a andarmos segundo o padrão do que é certo ou do que é errado. Antes, ela nos orienta a sermos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque é no espírito do homem que está inserido a verdade. A verdade, ela, lembra da unção lá do início? A unção que nos foi impressa em nós, nos revela a verdade. A nossa consciência julga com relação às coisas que estão à nossa frente, se determinada coisa é ou não é certa, é ou não é errada. Muito bem, é só para a gente linkar as coisas aqui para ficar fácil de entender. Quando você para, olha só, quando você para diante de um cinema, qual é a sua reflexão sobre o filme? Não é pornográfico, não é errado, não faz mal, então eu posso assistir. Ou você confirma, eu posso assistir, porque você já pré-julgou que não faz mal. Ou você pondera, eu posso assistir. Esse tipo de ponderação, ele não vem da consciência, mas da nossa mente. A consciência não faz ponderações, ela apenas decide. Nós vamos perceber essa diferença do entendimento na mente quando a gente estudar a parte da alma. Por enquanto a gente precisa entender, claro, a função da consciência. A função da consciência não é pensar. A função da consciência não é ponderar entre uma realidade, entre uma coisa, se ela é certa ou se ela é errada. Não, ela simplesmente entende e decide ou pelo certo ou pelo errado. Ok? Precisamos ser absoluto sobre o que Deus condena em nossa consciência. Nunca devemos tentar explicar o pecado justificando o pecado. Sempre que houver uma recusa em nossa consciência, devemos parar imediatamente. Falamos no vídeo anterior sobre o agir intuitivo do nosso espírito. Nosso espírito, ele age porque a nossa consciência julga o que é certo e o que é errado com base nas verdades que estão inseridas no nosso espírito. Ok? Então, quando há uma pressão da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso desejo, do nosso conhecimento, de alguma forma, com relação àquela verdade que está inserida em nós, e há uma intranquilidade em nós, há uma inquietação em nós, então ele está dizendo aqui, para, não age, para. Vai buscar uma resposta, vai buscar uma certeza de que o que você precisa fazer, se é de Deus, se não é de Deus. É nesse sentido que ele está falando, ok? Vamos lá. Alguns tentam se justificar dizendo que não tem muita convicção se determinada coisa é errada ou não. É onde vem a ponderação. É quando muitas vezes o desejo, né, transformado em volição, aquele desejo descontrolado, muitas vezes ele nos leva a agir de forma irracional. É o caso dos viciados, por exemplo. Pessoas que não têm controle sobre o vício. É porque a volição está agindo acima da vontade.
e a pessoa então ela não tem a convicção de se determinada coisa é certa ou é errada, ok? Mas a Bíblia diz que tudo o que não vem da plena certeza e da fé é pecado. Romanos 14, 23. Vamos ler Romanos 14, 23, para a gente ter aqui o entendimento do que ele está dizendo aqui, se realmente tem a ver. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Isso é muito importante entender, e isso é muito importante se debruçar sobre isso, e nós vamos fazer isso mais à frente, ok? A ideia principal nesse início é fixar em nós essa compreensão acerca do Espírito. Uma vez que nós falamos lá no início que perceber, né, o Espírito é necessário. Por quê? Porque Deus é Espírito. Entender a importância dessa percepção do Espírito é fundamental. Por quê? Porque importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Ok? E para concluir, o texto de Jesus disse que as coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito. Então, perceber o Espírito se tornou fundamental para o homem tricotômico. Compreender o seu Espírito, entender o seu Espírito é extremamente importante para aquele que tem um entendimento tricotômico a respeito do homem. Vamos ver onde nós paramos aqui. Aquele a Bíblia diz que tudo que não vem da plena certeza da fé é pecado. Romanos 14, 23. Ok? Só podemos servir a Deus com a consciência limpa, ou seja, intacta, sem nenhum tipo de influência. É por isso que eu digo, quando posso, que o nosso espírito, ele é blindado. Ninguém consegue acessar o espírito a não ser o homem na percepção da existência do seu espírito, ou a própria palavra de Deus, pois é assim que está escrito, ela penetra, né? Ela divide alma e espírito. Então a palavra de Deus é a única fonte capaz de penetrar o espírito. Técnicas de psicologia, terapias psicanalíticas, neurociência, nada que seja humano, por mais conhecimento que se tenha, por mais estudo que se desenvolva, não existe nada que possa penetrar o espírito. O espírito está pronto, diz a palavra de Deus. Por esta razão, ele faz essa afirmação que só podemos servir a Deus com a nossa consciência limpa. Muitas vezes sentíamos que algo era errado e só depois descobríamos que aquela proibição na Bíblia. Ou seja, algumas pessoas, antes mesmo de ler a Bíblia, de se expor ao estudo da Bíblia, de antemão já sabia que determinada coisa era errada. A Bíblia apenas vem confirmar aquilo que já estava inserido dentro dela.
aquela verdade que já está inserida dentro dela. E o Espírito Santo, ele vem para nos convencer de que aquilo que está escrito é verdade. Ok? Muito bem. Sem que ninguém nos ensinasse, sabíamos que o nosso namoro estava errado, que as nossas finanças estavam desajustadas. Por que isso? Porque o nosso espírito está agindo intuitivamente em nós. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito, agora, presta atenção, o nascido. Por que nascido? Porque estava morto, ok? E ao abraçar a fé em Cristo Jesus, nascemos de novo. E porque nascemos de novo, agora recebemos o Espírito Santo. E aí, a voz do Espírito Santo falando na nossa consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. Ok? Eu não consigo imaginar a vida cristã sem esse conhecimento tricotômico acerca do homem. Eu não consigo entender como eu posso aplicar a palavra de Deus no homem, senão de forma tricotômica, quando diz que nós temos que apresentar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito irrepreensíveis diante de Deus. Eu não consigo imaginar como não levar esse homem tricotômico diante de Deus se não compreendê-lo de maneira que eu possa permitir que Deus alcance esse ser em toda a sua plenitude, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, ok? Então veja que a consciência, ela tem a faculdade de julgar. Julgar o quê? Ela julga o que está entre a verdade revelada no espírito do homem e a verdade trazida pelo conhecimento do homem. Então, uma coisa é o que Deus me revelou acerca dele mesmo. Outra coisa é o que eu aprendi na minha trajetória de vida acerca de Deus. A minha consciência é que vai julgar entre as verdades que estão inseridas em mim e a verdade que está vindo de fora. Ok? Eu acredito que não haja dificuldade para se entender isso. Então, quando nós falamos do homem tricotômico, então nós entendemos o significado de não vivermos uma vida no padrão daquilo que é certo e que é errado. Por exemplo, pessoas, família. O meu pai se separou da minha mãe. O que eu aprendi com isso? Em 30 anos de evangelho, em 30 anos aconselhando casais, com um pouco de conhecimento da psicanálise, o que eu entendo que algumas
alguns ensinamentos são tradicionais, eles nos acompanham de forma tradicional. Então, meu pai se separou da minha mãe por alguma razão, mas decidiram me criar os dois. Decidiram os dois, de alguma forma, trabalhar para o meu desenvolvimento. E entenderam que isso está certo. E passaram para mim a ideia de que se não der certo no casamento, separa. Quando, na verdade, todo homem sabe o que é o certo acerca do casamento. O que o ensinamento bíblico, quando eu estou me referindo a homens com consciência cristã, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja qualquer segmento religioso cristão. Eles têm a Bíblia como regra e prática de fé, então eles vão entender que o casamento é uma instituição indissolúvel. Esse ensinamento está dentro do ser humano. O ser humano nasceu com esse sentimento. Porém, as vidas, as circunstâncias, eu só estou dando um exemplo, tá? Existem infinidades de exemplos daquilo que parece ser certo e que é combatido pelo meu espírito, como não sendo certo. Então, aos meus olhos parece certo. Na minha compreensão humana parece certo. Mas no meu conhecimento acerca de Deus e das coisas criadas por Deus, que estão impressas no meu espírito, não está correto. Então há o conflito, ok? Nós vamos estar falando isso detalhadamente mais à frente. O que eu gostaria hoje é de deixar registrado essa questão da consciência. O que é a sua consciência? É a sua capacidade de julgar entre o que é certo e o que é errado. Ponto. Não é ponderar, eu não estou dizendo ponderar entre o que é certo e o que é errado. Ponderar, você é pensar, é formular teorias, formular ideias, formular maneiras de entender. Isso é da mente. Julgar não se trata de formular, julgar é decidir entre o que é certo e o que é errado. E isso só é possível acontecer na consciência por conta das verdades, da intuição que está revelada, né? Por conta da verdade que está revelada já no espírito. Ok? Talvez esse conteúdo seja interessante para você. De repente, para você, isso aqui pode ser um bom conteúdo para um ensinamento. Eu quero então te convidar a fazer os seus comentários no nosso canal. Se possível, inscreva-se no canal para que você receba as notificações, né? Deixa aí, ative o seu sininho aí. Nós vamos colocar vídeos todas as quartas e todos os sábados. E provavelmente, não vou prometer, mas provavelmente nós vamos colocar vídeos na segunda, na quarta e na sexta, por conta dos conteúdos que nós temos para passar, ok? Então, esse aqui com certeza vai sair na quarta-feira. Então, eu quero deixar aqui registrado essa fala. Consciência é a nossa capacidade de julgar de forma hábil sobre o que é certo, sobre o que é errado. Não no padrão da mente,
mas pela orientação do Espírito, uma vez que a verdade acerca de Deus está impressa em nosso espírito. Ok, pessoal? Que Deus abençoe você, que Deus derrame graça sobre a sua vida, e eu espero você no próximo vídeo, sim, em nome do Senhor Jesus.